Jesus nos abençoe a todos e que mais uma vez nós possamos estar aqui iluminados pelo seu amor, pela sua misericórdia, e que essa noite de hoje possa ser para todos nós, vamos dizer assim, desejo de coração, que para vocês seja tão bom como foi para mim fazer esse estudo e ir encaixando essas informações que nos deixam assim cada vez mais felizes. Tem um poema do Olavo Bilac que eu gosto muito e eu vou iniciar a nossa reunião de hoje falando sobre esse poema e com certeza no final vocês vão entender o porquê da escolha desse poema. O nome do poema é Via Láctea. E ele começa assim: ora direis ouvir estrelas, certo? Perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez, desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um pálio aberto, cintila. E ao vir do sol saudoso, em pranto, ainda procuro pelo céu deserto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direi agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e entender estrelas. Eu espero que, olhando aqui o que nós escrevemos aqui, vocês já possam ter uma pálida, não de espanto, mas de ideia, que a primeira revelação ao Velho Testamento foi a primeira aliança de Deus com os homens. Na segunda revelação ou aliança ou Novo Testamento foi a segunda fase de ensinamento de Deus com os homens. E na terceira, ou a novíssima revelação, é a doutrina espírita. E aí nós vamos entender por que tem essa assinatura aqui embaixo. No livro Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, ele comenta uma passagem que está no Velho Testamento, em Joel. E será nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens verão visões, e vossos anciãos sonharão sonhos. E mesmo sobre os meus servos e sobre minhas servas, naqueles dias, derramarei do meu espírito e profetizarão. Concederei prodígios em cima no céu e sinais embaixo sobre a terra: sangue, fogo e exalação de fumo. O sol se transformará em treva e a lua em sangue, antes de vir o grande e notável dia do Senhor. E será todo aquele que invocar o nome do Senhor, aí então será salvo. Tem uma parte do Velho Testamento e tem coisas tão interessantes ali que eu fiquei lembrando de alguns anos atrás, quando eu trabalhava na livraria espírita, e eu queria muito que fosse vendida a Bíblia de Jerusalém, porque as obras que eu estudava, de Hermínio e outras obras, todas elas indicavam a consulta da Bíblia de Jerusalém. Eu queria ver essa Bíblia e não tinha. E eu dei até a ideia de que eles colocassem lá à venda.
E o diretor, o presidente da federação naquela época disse que não se venderia. Ele não achava necessário. Mas aí eu comecei a trazer aqui para casa, porque nós fazíamos vários estudos falando sobre o Evangelho e tinha que ter a base, né? Porque esse estudo que nós estamos fazendo, nós vamos observar que eles nos remetem a um determinado livro, a um determinado, digamos assim, um assunto. E aquele assunto nos remete a outro, e a outro. E estudar significa ir naquilo que é o indicativo que está fazendo o assunto. Não adianta você ler uma determinada coisa, não entender direito algumas palavras, não entender o sentido de algumas coisas e achar que as coisas a gente recebe assim por osmose ou que entra na cabeça da gente, que não é por aí. A gente tem que estudar. E eu sentia que era muito importante, inclusive fiz uma época aqui um estudo, trouxe acho que umas 20, 30 Bíblias de Jerusalém aqui, e nós fizemos um estudo com as pessoas que estavam querendo aprender como manusear, como procurar. É claro que se vocês desejarem, numa próxima oportunidade, a gente também pode fazer, vocês trazem um dia, nós marcamos um dia e fazemos aí meia hora, uma hora juntos, vocês vão ver como a gente vai aprender sobre um mesmo tema. É claro que eu escolhi um pedacinho, que vai ser a ligação da velha, da antiga aliança, da primeira, da segunda, da terceira. Vamos estudar e interpretar um pedacinho, mas esse pedacinho é tão importante que nós vamos começar a abrir a nossa mente e buscar outros lugares aonde digam outras coisas de correlação e nós vamos achar como é importante. Eu mesmo quero confessar a vocês que eu mesmo achava que aquilo que eu tinha aprendido era verdade. Eu achava assim que nos primeiros tempos em que eu comecei a aprender a doutrina espírita, eu achava que a doutrina espírita ela era os 10 mandamentos do Velho Testamento, o resto era a história do povo hebreu e toda a doutrina espírita era totalmente baseada no Novo Testamento. Era uma ignorância. Porque estudando a doutrina espírita, nós vamos ver que em muitas lições que nós temos, eles nos remetem a Joel, a Ezequiel, aos Salmos. Então, se eles nos remetem é porque está ali a fonte. Então, a gente tinha que ter ido lá. E fomos lá. Mas é muito interessante, quando nós começamos a ver esse detalhe, porque a terra, na época de Abraão, ela era ainda politeísta. E Jesus precisava passar para a humanidade as noções de monoteísmo. E ele precisava encontrar um aluno, um discípulo, um seguidor, que passasse por todas aquelas provas. E aí a gente vai ver aquelas histórias de oferecer, inclusive, o próprio filho, aquela história toda. Quando a gente começa a entender os detalhes, nós vamos saber que estava sendo feita um teste, estava sendo feita uma prova, né? Então, começa uma história bem interessante lá, que o Abraão estava muito triste, porque ele não tinha filhos. E o Senhor disse para ele que ele deveria sair dali daquela terra e deveria ir lá para outra terra que ele o coordenaria. E ele disse, mas como que vai ser? Eu não tenho filhos, não tenho descendência, já estou um homem meio velho e pelo jeito a minha descendência vai ser de algum filho de algum escravo. E o Senhor diz assim para ele, Abraão, sai aqui para fora.
e leva ele lá fora e diz: olha para o céu, olha ali nas estrelas. Quantas você pode contar? Vai contando. Tem como contar? Ele disse: a tua descendência sobre a terra será como as estrelas. Ele achou um tanto estranho. E vocês também devem achar um tanto estranho, mas é só procurar ali no Velho Testamento, Gênesis, capítulo 15, versículo 5, que está esta história. Ele diz: a tua descendência será como esta aqui. E a gente sabe, lá para frente, outras histórias dele, né, que realmente foi assim. Mas, lá no livro de Isaías, tem um verdadeiro poema, livro de Isaías, capítulo 40, versículo 26. Tem um poema que diz assim: elevai os olhos para o alto e vede, quem cuidou estes astros? E daí tem uma letrinha B. É isso que nós vamos aprender a consultar. E na letrinha B, que é a nota de rodapé, diz assim: os astros constituem o exército dos céus. É ele que faz sair o seu exército em número certo e fixo, e a todos ele chama, ele maiúsculo, pelo nome. Esse texto é simbólico. O Velho Testamento é simbólico. Mas essa simbologia, dentro dessa simbologia está toda a informação que nós precisamos ter. Mas a gente precisa aprender a estudar. Ler esse texto aqui, depois ler outro texto lá e juntar os textos. Porque lá no livro de Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, no item 2, o Allan Kardec explica que a descendência que Deus se referia para Abraão era a descendência espiritual e não física. Porque ele ia ser o disseminador do monoteísmo. No Velho Testamento, nós temos a infantilidade de dizer, e o desconhecimento, principalmente, de dizer que o Deus é um Deus guerreiro, é um Deus violento, é um Deus ciumento. É que nós ainda não aprendemos a tirar a parábola e separar dela a lição. Então nós fazemos essa confusão. Mas, quando a gente começa a se aprofundar um pouquinho mais, a gente vai entender que está cheio de lições lá e nós vamos começar a entender várias coisas agora. No momento pode parecer entrecortado algumas coisas que nós vamos falar, mas vocês já vão chegar à conclusão de que nós vamos matar essa charada tranquilamente. O Senhor dos Exércitos, como diz o Velho Testamento, é o Senhor dos Espíritos, é o Senhor das estrelas. O Velho Testamento chama exército de estrelas, as estrelas de exército, que são muitas. Aí já começa alguma coisa a soar diferente no nosso ouvido. O Senhor dos Exércitos, na verdade, do Velho Testamento, significa Senhor das Estrelas. Aí nós vamos ver lá no livro de um profeta chamado Baruque, que era parente do Yubank, lá no livro do segundo Baruque, no 85, ele diz que na tradição do povo hebreu, os justos, os profetas e os sábios são paracletos da humanidade. E a função do paracleto é ensinar à humanidade a lei de Deus. E mais para frente nós vamos ver na doutrina espírita que a observância da lei, lei com L maiúsculo,
se chama sabedoria. Quem é sábio, obedece à lei. Mas, quando Jesus já estava falando que ia embora, os apóstolos dizem para ele: mas Senhor, nós vamos ficar sozinhos? Ele disse: não, jamais vos deixarei sós. Quem me vê, vê o Pai que me mandou. E se vocês forem ligados a mim, eu estarei em vocês e vocês em mim, assim como eu estou no Pai. E eu vos mandarei um Paracleto, e ele ficará para sempre convosco. E ele vai explicar as coisas que eu estou dizendo agora e que provavelmente vocês vão esquecer, e vai explicar muitas outras que vocês ainda não têm capacidade de entender. E daí o Judas, como está lá na Bíblia, que não era o Iscariotes, mas o Judas, irmão do Senhor, ele diz assim: mas o Senhor não poderia nos dizer quem é o Pai que está nos céus? E aí começam as conclusões que a gente faz. Ele diz assim: vocês conviveram o tempo todo comigo e não me conhecem. Vocês querem que eu fale do Pai que está nos céus, eu convivendo com vocês aqui, e vocês não me conhecem? Eu vim em nome do Pai. E o que eu digo não é a minha doutrina, é a do Pai que está nos céus. E se vocês fizerem o que eu estou mandando, eu estarei sempre convosco. E quando ele diz: eu vou mandar um Paracleto, Paracleto é aquele que vai ter a mesma função que tem Jesus, que vai estar conosco. Bom, mais um pouquinho para frente, nós vamos ver alguns detalhes bem interessantes. Está tudo explicadinho ali, no Velho Testamento, a função que tem um Paracleto. Paracleto é uma palavra grega, né? E o Paracleto significa, na verdade, a pessoa que tem a função de ensinar. Mas não é só de ensinar. Paracleto, então, para nós, é aquele que tem a função de ensinar à humanidade a lei de Deus. Tem também a função de interceder. Ele funciona como um advogado. Quando a gente precisa, ele vem em várias e várias oportunidades no Novo Testamento. Nós vamos ver isso, e na doutrina que se refere ao Novo Testamento e ao Velho Testamento, que Jesus seria o nosso advogado, intercederia por nós, que quem eu reconhecesse aqui, ele reconheceria lá. Vocês lembram dessa história? Pois é. Então vamos lá. Mas além da função que o Paracleto tem de ensinar e de interceder como um advogado, esse interceder nós podemos dar um exemplo que nós vimos num filme que assistimos há pouco tempo, num livro extremamente conhecido do movimento espírita, o livro Nosso Lar. Esse julgamento que o Velho Testamento fala e o Novo Testamento fala, é um julgamento não externo, é um julgamento interno. Então você chega lá e coloca numa balança o que você fez de bom, o que você fez de ruim. De repente a nossa balança pesa sempre um pouco mais para cá, aí vem, nós chamamos o nosso advogado. Me ajuda aqui, porque aconteceu isso com o André Luiz. Quando ele vai para o lado de lá e começa a se lembrar da sua vida, o que ele fez, o que ele tinha, o que ele tem, ele faz um julgamento interno dele, e nesse julgamento interno sai a sua sentença. Ele sabe que ele não tem direito de ser recolhido no nosso lar. Mas tem uma pessoa que faz o papel do intercessor, é a sua mãe. A sua mãe vai e intercede por ele, pede e recebe ele no nosso lar por intercessão da sua mãe. Vocês lembram dessa cena? Lembram que a gente repete várias e várias vezes? Nós nos preocupamos muito em fazer lastro material para os nossos filhos, sabendo que a hora que o relógio tocar, nós temos que sair. E nós vamos deixar tudo, até o corpinho. Nós temos que fazer lastro espiritual também.
E se nós formos embora amanhã? E se nosso filho for antes de nós? Nós temos que fazer esse laço, essa ligação, ensinar, passar referências, para que ele possa interceder por nós e nós por ele. Mas a questão do Consolador, do Paracleto, também tem outras funções. É alguém que pode estar no nosso lado para nos exortar. Fulano, veja o que está fazendo. Olha as atitudes que você está tendo. Vai nos exortar, chamar a atenção. Então, passando um pouquinho mais para frente, nós vamos ver assim. Jesus fala para os seus apóstolos que ele iria mandar um Paracleto que ficaria para sempre conosco. E explica ainda mais, não trouxe o livro, podia ter lido o texto completo, mas vocês vão em casa e vão ler, está lá em João 14, 15 a 26. Vocês vão ver que ele vai dar uma informação muito interessante, preciosíssima. Que se nós estivermos com ele, e estar com ele não é pregar Jesus no peito, botar correntinha, não tem, é estar aqui fazendo aquilo que ele disse que era para fazer. Ele estaria sempre conosco. Ele iria nos defender, nos proteger. Então, só precisamos nós querermos estar com ele, porque ele estará conosco. É que às vezes a gente se afasta, faz umas bobaginhas, depois tem que voltar. Mas, então, algumas coisas já podem ficar, está parecendo uma costa e retalho, mas nós já vamos costurar todos esses retalhos. Outra função do Consolador, a gente pode recorrer a Emmanuel, e lá no livro dele que se chama Consolador, ele diz na pergunta 276, fazem a seguinte pergunta para ele. A previsão e a predicação nos livros sagrados dão a entender que os profetas eram diretamente inspirados pelo Cristo. Perguntam assim para Emmanuel. Isso é verdade? Parece que no Velho Testamento os profetas todos eram inspirados pelo Cristo. Emmanuel responde, questão 276. Nos textos sagrados das fontes divinas do cristianismo, as previsões e predições se efetuaram sob a ação direta do Senhor, pois só Ele poderia conhecer bastante os corações, as fraquezas e as necessidades de seus rebeldes tutelados, para sondar com precisão as estradas do futuro sob a misericórdia e a sabedoria de Deus. Resposta de Emmanuel. Então, ele acaba de afirmar ali que era Jesus que veio e inspirava todos os profetas. Vamos buscar mais uma coisa bem interessante. Tem um comentário no livro Gênesis do Velho Testamento que se chama Gênesis Rabat, que diz que quando Deus falou com Moisés no Monte Sinai, que na verdade, quem dizem que é Deus, era na verdade o Cristo, e seus emissários, veio uma voz, e essa voz se dividiu em 70 vozes. Por que 70 vozes? Está a explicação lá. Está tudo no Velho Testamento. Eu estou lendo. Eu copiei de lá, mas eu estou lendo. Para que todos os povos da terra ouvissem o que Jesus tinha para passar. Tá. Mas tem uma outra pergunta também, que eu achei bem interessante, que eu fui correr para que Emmanuel respondesse. Na pergunta 312 do livro O Consolador, perguntaram assim para Emmanuel: como interpretar a afirmativa de João que 3 são os que fornecem o testemunho no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo? E Emmanuel responde: quando João diz isso,
ele referia-se ao Criador como Pai. O Criador, como nós falamos ontem, quem esteve na reunião de ontem vai ter mais facilidade de entender. O Criador é aquele que não criou somente a Terra. Ele criou as galáxias, as nebulosas, o universo infinito. Esse é Deus. O co-criador com Deus do mundo é Jesus. Jesus é o Verbo. Ele foi um Cristo, recebeu das mãos de Deus a incumbência de criar a terra e tutelar esses espíritos que seriam colocados nesta, vamos chamar de colônia penal agrícola educativa? Então tá bom. Então ele diz, Jesus é o Verbo que constituía para a terra a sua mais perfeita personificação. Quando perguntaram aos espíritos, quem é o espírito mais perfeito que Deus já mandou sobre a terra? Ele responde, Jesus. Vede Jesus. Questão 625. Então ele era a mais perfeita personificação, o espírito mais evoluído que Deus tinha naquele momento para ser o co-criador com ele no mundo. Você vai lá no livro de João, no Novo Testamento, diz assim, primeiro capítulo, e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo está implícito, como se fosse Deus. Por isso que a gente faz tanta confusão e tanta gente fica pensando, Deus é Jesus, Jesus é Deus, e faz a maior confusão do mundo. Porque nós ainda estamos naquele tamanho de ver um Deus tribal. Ele cuida da nossa vila, da nossa cidade, do nosso país, da nossa religião, dos outros não. E isso não é verdade. Nós já vimos ontem, totalmente baseado no Velho Testamento, no Novo Testamento e na doutrina espírita, e o que continua, a continuação da doutrina espírita, da coordenação de Kardec, né? Que é através de Chico Xavier. Se a gente compulsar esses livros, principalmente os mais antigos, que nós esperamos sinceramente já nesse ano começar a estudar com vocês, nós vamos entender tanta coisa que há muito tempo atrás a gente ouvia falar, mas não conseguia entender. Mas então ele disse assim, que Jesus era a mais perfeita personificação e a legião de espíritos redimidos e santificados que cooperam com o Divino Mestre, com Jesus. Sempre que diz Divino Mestre, está falando de Jesus. Quando no Velho Testamento falam de Yahvé, eles estão falando de Jesus. Até as letras hebraicas que são usadas para o nome dele são as mesmas que são usadas para Yahshua. Então vamos lá. Então, a legião dos espíritos redimidos e santificados que cooperam com o Divino Mestre desde os primeiros dias da organização terrestre, sob a misericórdia de Deus, esta pleiade chama-se Espírito Santo. Quando nós vamos ler outro livro de Emmanuel, que é sensacional também, Paulo e Estevão, na segunda parte, no 4º capítulo, quando fala da igreja de Antioquia ou Antioquia, como querem alguns, ele vai falar no Espírito Santo e daí tem uma nota de pé de página. Segunda parte de Paulo e Estevão, capítulo 4, a igreja de Antioquia ou Antioquia. Ele vai dizer assim, ninguém deve ignorar que Espírito Santo designa a legião dos espíritos santificados na luz e no amor que cooperam com o Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Humanidade significa todos os espíritos encarnados e desencarnados. Às vezes a gente tem que... Chega alguém assim muito atarantado, muito nervoso, e até foi interessante que eu comentei com alguns daqui, que serviu de lição para mim, também com certeza servirá de lição para vocês. Olha, a senhora me ajude, porque tem uma coisa que me acompanha dentro da minha casa. Parou. Primeiro lugar, eu não quero mais que a senhora se refira a uma pessoa como uma coisa.
Mas é uma coisa, eu não vejo. Seu filho está trabalhando, como que a senhora sabe? Mas não está aqui com a senhora, só tem um filho, provavelmente está trabalhando, está em algum lugar. Por que eu não estou vendo? Eu tenho o direito de chamar seu filho de coisa? Também não estou vendo. Aquele coisa lá, não. Nós temos que aprender a respeitar os espíritos, e se Deus consente que eles estão entrando na nossa casa e nos perturbando, é porque nós temos uma continha que nós não estamos querendo pagar. Então, enquanto nós não estamos querendo pagar, ele permite sim, porque é da lei, que o devedor pague para o cobrador. Por isso que a doutrina espírita é tão maravilhosa e não existe a desobsessão de dizer assim, você fica aqui, está tudo bem com você, você é uma gracinha, você é bonitinho, sai fora para o obsessor. Nós vamos chamar aos dois e fazer com que os dois se evangelizem, e principalmente o que está encarnado, se ele está sendo perseguido é porque ele deve. E se ele deve, ele tem que se modificar. Porque se ele não se modificar, você pode chegar num lugar e amarrar um espírito, se é que tem corda para amarrar espírito, mas digamos que pudesse amarrar figurativamente e virão outros cobrar. Porque quem deve nunca deve para um só, né? Então vejam que nós vamos buscando informações muito interessantes. Quando, diz lá na Gênese do Velho Testamento, que Deus falou com Moisés, esse Deus que eles estão se referindo, estão falando de Yahvé, que é Jesus. Tá? E as vozes saíram, está lá no Velho Testamento, se dividiu em 70 para que todos ouvissem. O que nós vamos lembrar disso? Nós não vamos lembrar do dia do Pentecostes? Vamos lembrar do dia do Pentecostes. Como é que foi no Pentecostes? Estava todo mundo reunido ali e de repente eram 9 horas da manhã e os homens começaram a falar em todas as línguas, egípcios, medos e persas e tudo que era povo que estava lá, ouviu na sua própria língua. Outro detalhe que nós vamos reforçar aqui. Quando Jesus escolheu os apóstolos, ele escolheu os apóstolos e entre gente simples, como nós, os quais poderiam nos ensinar. E nós poderíamos entender porque eles falariam a nossa língua. Se ele tivesse pego os grandes instrutores, nós não entenderíamos o que eles estão falando. Por que vocês acham que a espiritualidade às vezes traz um espírito perturbado para uma reunião mediúnica? Porque se ele está perturbado, ele nem enxerga um espírito superior que possa evangelizá-lo. Um outro, ele vai ter uma certa resistência. Mas vendo a gente, com todos os defeitos, com todas as dificuldades, com todo o esforço, eles têm mais facilidade. É um da mesma língua que está falando. E às vezes a gente diz assim, olha, estou falando de Eurípides, estou falando de Bezerra, pegar só esses dois exemplos, não precisa mais nada, né? Aí a gente diz assim, vai fazer uma palestra e diz, pois é, no tempo de Jesus, Eurípides foi o apóstolo Marcos, João Marcos, aquele que escreveu o Evangelho segundo Marcos e que era sobrinho de Pedro. E as pessoas dizem, então, agora é bem importante. Ou então a gente diz assim, Bezerra de Menezes foi Lucas. Mas então, peraí. A doutrina espírita não nos ensina que a nossa vida é evolutiva? Se esses dois espíritos, só que eu peguei só esses dois exemplos para falar, na época de Jesus, foram apóstolos, quando eles voltaram 2000 anos depois, eles continuam sendo maiores quando estavam lá atrás ou são maiores agora? A gente precisa começar a pensar espiriticamente. Então agora Eurípides era Marcos. Escuta, Eurípides, quando ele vem, e nós vamos ler isso no livro Ave Cristo, que tem a história de Eurípides, a história de Bezerra, de tantos do movimento espírita, está tudo ali no Ave Cristo.
ele já tinha evoluído muito mais do que quando ele era Marcos, quando ele foi o escravo Rufo. Nós precisamos pensar assim, como Eurípides, imagina a altura desse espírito que ele teve que vir, uma encarnação antes para Sacramento, viver lá no meio do mato como um lenhador, para adensar a sua forma, para poder reencarnar no meio de nós. E era tão atuante, tão trabalhador, que como Kardec, a lâmina, quando é muito afiada, ela corta a bainha que aguarda. Por isso que acabam, às vezes, morrendo mais cedo. Mais para frente, um pouquinho, nós vamos ver outros detalhes muito interessantes. Então, era importante naquela época que essas 70 vozes era a pleiade de espíritos puros, os grandes instrutores que trabalham em nome de Jesus e eles todos juntos para Deus, que todos ouvissem a mensagem, que ia ficar para sempre. Quando Jesus voltou, ele voltou para pegar a mesma mensagem e explicar de uma forma mais suave, mais terna, mais amorosa, porque aquele povo que há 2000 anos atrás dizia não matarás, eles continuavam matando. Inclusive o próprio Moisés matou na época dele. Paulo, 2000 anos depois, matou também. Mas continua a lei, não matarás. Quando foram, e isso está num livro de Humberto de Campos, foram perguntar, Jesus estava fazendo uma aula para uma turma bem grande, e foram fazer determinadas perguntas, e ele respondeu com outra pergunta para nós. Já volto nesse assunto aqui. Deixa eu ir um pouquinho mais para frente, senão eu vou começar a me perder no meio do caminho. Eu queria dizer o seguinte: nós vamos ter um seminário dia 18, 19 e 20 de março sobre mediunidade com Jesus. Com certeza nós vamos escutar muito mais coisas e mais explicativas do que eu estou falando aqui. Mas quando foram perguntar, por isso que eu digo que nós vamos saber mais disso aqui, só fiz essa parte aqui para não esquecer. Foram perguntar para Jesus sobre os mandamentos. E tinha lá os fariseus, saduceus, doutores lá. E eles disseram assim: mestre, o senhor poderia nos explicar melhor os 10 mandamentos? Ele disse: pois não. Daí ele começou a explicar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Quando chegou no quinto, ele não disse não matarás. Ele já deu uma informação mais para frente. Ele disse: serás responsabilizado por toda a vida que interromperes. Os saduceus já foram saindo. Os fariseus já estavam em cima da hora ali, não dava mais para ficar. E os outros, não restou ninguém. Ficou só Pedro junto com ele. Porque o Pedro, com toda a simplicidade dele, ele deu uma prova tão grande de que nós podemos hoje, agora, nos arrependermos de atitudes que nós estamos tendo até hoje, até as 5h30, até as 7h30, e modificar, que ele deu um salto imenso para servir de exemplo para nós. Aí nós copiamos mais um pedacinho para passar a vocês, que foi muito interessante, que fala justamente nessa colcha de retalhos que eu já vou costurar todinha ela. No livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 10, fala sobre a mediunidade. Emmanuel vai comentar aquela profecia que eu li no início, que os velhos teriam sonhos e tal, os jovens, fala sobre a mediunidade. Aí, Emmanuel está
falando nessa página, livro Caminho, Verdade e Vida, e ele diz que quando estava sendo falado sobre isso, não faltaram os céticos no divino concerto. Vocês já ouviram falar em algum lugar de divino concerto? Não? Eu não ouvi hoje. Atribuindo à loucura e à embriaguez a revelação observada. Mas o Simão Pedro se destaca e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão na carne, ou da carne. Desse dia em diante, que houve aquela mediunidade no dia de Pentecostes, como houve na época em que Jesus passou os 10 mandamentos para ele com toda a pleiade de espíritos puros, os seus paracletos. Depois desse dia em que os apóstolos deixaram que a mediunidade acontecesse através deles, o que aconteceu? Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante, quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados e falam aos reis da terra em nome do Senhor. Gente, qualquer um de nós que está aqui hoje e que resolver seguir a mensagem de Jesus é imediatamente esclarecido por um paracleto. O que nós vemos no paracleto? Ele vem para ficar do nosso lado, ele vem para nos orientar, para nos exortar e para nos defender. Então, quando a gente fala, às vezes, que as pessoas procuram a casa para desenvolver a mediunidade, é um termo que não está 100% adequado. A gente vem para estudar todas as coisas relativas à mediunidade. O livro dos médiuns é a continuação do livro dos espíritos. Ele vai dar uma clareza para a gente poder dizer, esse está blefando, esse não. Desse aqui eu posso receber uma mensagem, desse não devo. Por quê? Porque mediunidade com Jesus, você precisa se cristianizar. Porque a mediunidade, na verdade, ela é um celular. O médium é um celular. Tem gente que pega o celular e fala abobrinha o tempo todo. Ele gasta dinheiro, gasta tempo, incomoda os outros e não tem proveito nenhum. Vocês também sabem o que pode acontecer com o celular na mão de um presidiário. Vocês sabem o que sai lá de dentro do presídio para quem está fora. É um celular. É um meio de comunicação. Então o que nós temos que entender? Que mediunidade é um meio de comunicação. E se a gente quer fazer brincadeira com a mediunidade, nós vamos encontrar espíritos mais galhofeiros ainda que nós para fazer brincadeira conosco. Agora, se a gente quer ter mediunidade com Jesus, aí é diferente. Então, o que nós já vimos até agora? Que existe uma ligação do velho, do novo e da doutrina espírita, que num ponto muito importante, nós vamos chegar no fecho final. Mas antes disso, nós vamos ler uma mensagem que André Luiz recebeu e passou através do Chico, que está no livro Missionários da Luz. É quando o instrutor Alexandre, no capítulo 9, ele vai conversar com mais de 100 médiuns que estavam naquela sala, digamos aqui, mais do que nós estamos aqui nessa sala. Tinham mais de 100 médiuns que iriam reencarnar, 1954. E ele estava dando uma orientação como é que seria a mediunidade com Jesus. E tinha outros tantos que estavam reencarnados e que já estavam dormindo, então foram lá no momento do sono, e que ele também ia esclarecer. Mas olha a dinâmica, o que nós aprendemos com ele lá. As pessoas que estavam lá, que estavam encarnadas, vieram apenas para assistir à reunião. Não podiam se intrometer. Só estavam de ouvintes. Porque Alexandre diz que eles seriam orientados
melhor nos seus próprios grupos de trabalho, se eles já eram médiums. Ali a orientação era mais para aqueles que iriam reencarnar. E aqueles que iriam reencarnar traziam as perguntas que entregavam para ele antes de começar a preleção. Porque aí ele fazia um roteiro, e desse roteiro é que ele passava as instruções para todos. Que a instrução que servia para um, servia para todos. Vejam que interessante como fica a postura daquele que está aprendendo e daquele que está ensinando, e que se você passar uma pergunta antes, você já vai montar uma aula, uma informação sobre aquela que é a dúvida de algumas pessoas. Olha como é que ele vai falar. Quando Alexandre chega, é maravilhoso esse capítulo aqui, ele diz assim: irmãos, prosseguindo em nossos trabalhos, nós comentaremos hoje vossos pedidos de orientação mediúnica, em face das dificuldades que se vos apresentam na luta de cada dia e que, classificadas como impedimentos de natureza psíquico-fisiológica, têm perturbado muitas pessoas. Vocês desejam realizações generosas nos domínios da revelação superior? Vocês sonham com conquistas gloriosas e revelações sublimes? Entretanto, há que corrigir vossas atitudes mentais diante da vida. Mais para frente ele vai dizer: como intentar construções sem bases legítimas, atingir os fins sem atender aos princípios? Não se reduz a fé a simples amontoado de promessas brilhantes. Infelizmente, quantos de nós não usamos a mediunidade única e exclusivamente para enaltecer o médium, para passar a mão na cabeça de gente que está agindo errado, quando não é essa a função da mediunidade? Mais para frente ele vai dizer: a edificação do reino interior com a luz divina reclama trabalho persistente e sereno. Se você é orgulhoso, é extremamente vaidoso, se recusa a afastar uma cadeira do lugar para alguém, como é que você vai ser médium de Jesus? Se você não faz aquilo que está visível, que precisa ser feito, você não pode ser médium de Jesus. Porque ele, quando lhe disse para Iléu, vai lá e abre a escola de navegação, e ele era um grande instrutor, ele veio e reencarnou aqui na Terra. E tantos outros que, num chute, vamos dizer assim, né? Mais de 70 vieram para fazer a humanidade evoluir. Não é? Ah, não, eu não vou ser ministro. Não, vai sim. Então, ele vai mais para frente, ele vai dizer assim, que preparação, disciplina e construtividade tem que estar na vida da pessoa que quer ser médium. Porque médium todos nós podemos ser. Como eu disse, o celular dentro da cadeia também é médium. Mas veja o que ele faz com a informação que vem de lá para cá. Aí ele vai dizer mais para frente assim: muitos de nós, está falando para nós, né? Requeremos clarividência, clareaudiência, serviço completo de intercâmbio com os planos mais altos, mas, no entanto, vocês terão aprendido a ver, a ouvir e, sobretudo, a servir na esfera de trabalho cotidiano? As leis da Terra mudam conforme os homens evoluem. As leis de Deus são imutáveis. Vamos ver que as leis de Deus são para todos os mundos que Ele criou. Por isso são imutáveis, porque são perfeitas. Urge, portanto, estimar o trabalho antes do repouso, aceitar o dever sem exigências, desenvolver as tarefas aparentemente pequeninas, antes de vos inquietardes pelas grandes obras e colocar os desígnios do Senhor acima de todas as preocupações individuais, pois que mediunidade não é comércio. Às vezes a gente diz assim: eu estou fazendo isso porque eu vou pedir aquilo. Olha como eu tenho trabalhado, olha como eu sou boazinha. Não é comércio. Os bons saem do meu lado e vêm aqueles que são iguais a mim, que não fazem nada sem receber alguma coisa em troca. Lembra da explicação que nós tivemos? Quando Jesus disse que nós devíamos ser servos inúteis
E a gente pensa que inútil é o inútil daqui da terra, que não quer fazer nada. E ele vai explicar que inútil é aquele que trabalha sem pensar em receber. São aqueles trabalhadores da última hora. Olha, ninguém nos contratou ainda, nós estamos aqui na praça. Mas nós estamos à disposição para trabalhar. Eles não acertam preço. E vão e trabalham. Daí o senhor da vinha resolve pagar para ele o mesmo que pagou para aqueles que trabalharam desde as 6 horas. E os que trabalharam desde as 6 horas ficaram bravos. Opa! Mas eles trabalharam só 1 hora, o senhor está pagando o mesmo para eles e o mesmo para nós? Ele disse, mas eles acertaram R$1 e eu estou pagando R$1. O outro acertou por meio-dia R$1, estou pagando R$1. Esses daqui não acertaram nada, vieram trabalhar gratuitamente. Quem trabalha para Jesus tem que ser inútil neste sentido. Trabalhar de graça. Porque a partir da hora que a gente receber qualquer coisa pelo trabalho, nós somos os úteis. Aquele que termina o trabalho e diz R$100. Já foi pago. Acabou. Mais para frente, vamos ver outra palavra bem interessante agora. Urge fugir da apropriação indébita do comércio com as forças invisíveis. Porque só essas forças invisíveis do mal fazem escravos e trazem sofrimento. Coletivamente, presta atenção, vou repetir uma palavra e aí nós vamos fechar. Nós não somos 2 grandes exércitos, rigorosamente separados por linhas através das linhas da vida e da morte. Nós estamos separados apenas pela vibração. Nós não somos 2 frentes diferentes. Às vezes a gente consulta um espírito, ele é mais ignorante do que nós. Como disse o Kardec, que ensina tão maravilhosamente bem no livro dos médiuns, fala para essa parede, me responda, ela vai te responder. Que não é a parede que vai responder, é um espírito galhofeiro igual eu, que você me responda se eu estou com a razão. Ele diz, claro que está. E morre de rir. Pergunta para as pedras te responderão. De tão tolo que a gente é. Mas nós falamos então dos exércitos, né? E mais para frente, Alexandre vai dizer, é ainda muito forte a vossa tendência de materializar todas as expressões do espírito, esquecidos de espiritualizar a matéria. Quando a Ana Jaissi Guimarães, que vai estar conosco aqui nesse ano, em maio, ela esteve aqui da primeira vez, quando nós estávamos lá em 1995, ela falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ela diz, prestem atenção nos livros que estão saindo. Porque como os espíritos maus, eles não conseguem deixar, impedir que a gente se espiritualize, eles vão começar a materializar o mundo espiritual para confundir a cabeça de vocês. Então, vai ser tão gratuito, vai ser tantas coisas tão bobas, tão bestas, que nós vamos estar com a nossa cabeça ocupada e não vamos conseguir ouvir as coisas que são importantes. Mas, vocês lembram que eu falei que lá no Velho Testamento, então, as estrelas são os exércitos do Senhor. E Deus mandou um excelente general, não um general de guerra, que era o mesmo que os judeus esperavam, um general de amor, para coordenar todas essas ações aqui na terra. Então, o Senhor dos Exércitos, de que nos fala o Velho Testamento, significa Senhor das Estrelas. E agora nós vamos ver o que significam as estrelas. O que são essas estrelas? Mas aí eu fui bem longe, porque eu queria achar num lugar bem que ninguém conhecesse. O primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre
as 3 revelações: Moisés, Cristo, doutrina espírita. Diz que a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. Lá em João 14, 15 a 26, está escrito ali que ele nos mandaria um outro Paracleto. Na entrada do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito ali que a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. Então estamos encadeando primeira, segunda e terceira aliança. Agora nós vamos ver. Escolheram, nesse primeiro capítulo, na Instruções dos Espíritos, quando fala sobre a nova era, a primeira instrução de espírito que Kardec escolhe para colocar no livro é de um espírito israelita. Vocês lembram? Espírito de Mulhouse, que essa palavra é Milhausen em alemão, que é moinho, né? Mas tem um lugar lá na França que se chama Mulhouse, que eu não sei como é que fala em francês, o tal do Mulhouse, que ficou meio com som ali, está meio na Alsácia ali, perto da Suíça, então é aquele som meio suíço, meio francês, meio alemão, é tudo meio misturadinho ali. Essa é a primeira mensagem que ele escolhe, um espírito israelita. E esse espírito israelita termina a mensagem dele dizendo assim, que a primeira revelação de Deus veio através de Moisés, a segunda através de Jesus e a terceira, a doutrina espírita, que vai fechar as 3 revelações. Nós estamos no finalzinho, né? Já vimos que dos 7.000 anos ali do ciclo, nós estamos no finalzinho. Por isso veio a doutrina espírita. Então vamos lá. Quando a gente abre o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Quem assinou? O mesmo que assinou essa mensagem, assinou essa e assinou essa. Então vamos lá na mensagem dele. Ele diz que escolheu, está ali na nota, Kardec colocou ali, a instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume ao mesmo tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo desta obra. Eis porque ela foi colocada aqui como prefácio. Então vamos ler agora. Os Espíritos do Senhor são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move... Vou começar de novo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que recebeu a ordem, espalham-se sobre a superfície da terra, semelhantes às estrelas resplandecentes. Vamos começar de novo? Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas resplandecentes, eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos aos cegos. O que a luz das estrelas faz? Ilumina a escuridão da carne. Quem são as estrelas? As grandes virtudes do céu. Todos os espíritos que se purificam se tornam estrelas. E esse grande exército são todas as estrelas, os espíritos já redimidos, já puros, que vêm ajudar aqueles outros de nós que vamos poder voltar para a liberdade de um mundo melhor. Semelhantes às estrelas resplandecentes, eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas nos seus devidos lugares, no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. Lá para trás, vocês lembram o que nós falamos de justo? Quem que era o justo?
Dá uma vergonha esses papéis aqui, que daí eu não me acho no papel. Mas vocês lembram? Todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus são os justos. E somente aqueles que obedecem à lei e fazem a vontade do Pai encontram a sabedoria. Tem um monte de gente inteligente aí que usa a inteligência para matar, para roubar. Como se ele nunca fosse ser chamado a prestar contas do que está fazendo. As grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim e os coros dos anjos se reúnem como exércitos, todas essas estrelas. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto. Lembra do divino concerto que Alexandre falou no Missionários da Luz? Nós somos convidados para o divino concerto. Todos que estamos aqui temos o canal da mediunidade aberto. O que nós vamos fazer com ele é nós que vamos decidir. Os instrutores estão lá. Quem nós vamos escolher para nos instruir é problema nosso. Que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam e que em um hino sagrado elas se propaguem, como aqueles 70 do Velho Mandamento, do Velho Testamento, como os outros todos do Pentecostes, e vibrem em toda a extensão do universo, porque as estrelas não são só as estrelas para iluminar, para enfeitar a nossa noite. Homens, irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Fazer a vontade do Pai que está nos céus é fazer parte desse exército de estrelas, porque Deus é o Senhor dos exércitos. Exércitos são estrelas. Ele é o Senhor de todas as estrelas, que cada uma são mundos cheios de bilhões de espíritos evoluindo lá. E cada estrela dessa que ele pediu: Abraão, sai para fora, conta quantas estrelas está aqui. Mas, Senhor, eu não tenho nenhum filho. O Senhor está dizendo que a minha descendência espiritual, que foi a partir de Abraão que nós começamos a ser monoteístas. Ele foi o primeiro que evoluiu e puxou a raça. Tanto que ele tinha tanta certeza que Deus era o Senhor, que quando ele disse: mata o teu filho, só aquele filho que ele tinha, ele vai sacrificar. Porque Jesus vem explicar no Novo Testamento que aquele que não amar a Deus mais que aos seus filhos, suas esposas, suas chácaras, seus bens, não é digno dele. Espero que todos nós tenhamos entendido mais um pouco, que a gente vá refletindo, que a gente critica normalmente o que a gente não entende, e a gente só consegue entender esta porta porque nós temos esta chave da doutrina espírita. Senão fica quase impossível entender o que nos diz o Novo e, mais difícil ainda, o Antigo Testamento, que é todo escrito em linguagem simbólica e figurada. Mas no próprio Velho Testamento tem a simbologia, mas a gente não lê nota de pé de página. Desculpe, a gente não lê nota de pé de página. Quando eles nos remetem ao outro texto, que é para a gente entender aquele, a gente não vai buscar, porque a gente é preguiçoso. Aí não dá. Agora, indo buscar, está tudo escrito ali. Não inventei nada. Eu trouxe uma música, que essa música também, eu conheci essa música na semana que eu estava estudando esse texto, e eu acho que nós podemos fazer dessa música quase um pedido de desculpa para Jesus, uma catarse, porque ele espera
não cobra nada de nós, mas Ele espera tudo de nós. E nós, com toda a cultura, com todos os séculos, estudando e falando, professor particular, quando a gente está dormindo, e aqui, então, o que a gente está fazendo pela doutrina dele? A gente está se comportando bem ou a gente ainda está correndo atrás do materialismo? Sendo que se o relógio tocar amanhã, tocar daqui a pouco, acabou. Deixo tudo e vou para lá. Com o que eu vou? Quantos de nós e quantas vezes nós usamos a espiritualidade para nos beneficiar materialmente? Esse é o celular dentro da cadeia. Olha a música que, ouvindo esses textos, esses dois que vão tocar e cantar, são irmãos. Ele se chama Tim e ela se chama Vanessa. Aí ele, mediunicamente, recebeu a letra e eu trouxe para vocês a música que se chama Senhor das Estrelas. Vamos ouvir? Ela só reconhece pela minha mão. Eu vim ouvindo da minha casa, chega aqui, me faz esse papelão, não quer tocar, pois muito bem, eu vou ler para vocês a letra e depois vou ter uma conversinha mais séria com esse CD. A música Senhor das Estrelas, que eu gostaria que ficasse como a nossa prece de encerramento, diz assim: coração de luz, estrela ao peito, corpo transfigurado em constelação, pés singelos, joelhos ao chão, no lava-pés aos pescadores de ilusão. O que divisam esses olhos límpidos que revelam céus na terra e anjos nas feras? O que plasmaram essas mãos perfeitas que elevam os caídos e curam feridas? Fronte de anjo alteia a virtude, captando as divinas revelações, voz sublime, harmonia, e ensinando o inolvidável às multidões. De ti emanam místicas virtudes, da tua boca se abre, Senhor das estrelas, o que fizemos. Trespassamos o coração, perfuramos os pés e as mãos, surramos os olhos, espinhamos a fronte altiva e quisemos calar a voz do Senhor das estrelas. Força do perdão, lição derradeira, coroando um evangelho de morte em luz, questão de tempo, o tempo da paz que vibrou nas oliveiras e fulgurou na cruz. Queria que vocês ouvissem, né? Mas eu não me atrevo a cantar, que eu não decorei a música ainda. Próxima vez eu canto para vocês. Muito obrigada a todos vocês pela presença. Não vamos deixar de fazer a nossa sessão de desmaterialização, que está aqui ao lado, porque nós estamos aprendendo, né, a lidar com a mediunidade. Também tem a mediunidade de desmaterialização. A gente materializa e desmaterializa. Eu tenho certeza que com todas essas, eu não vou dizer que nós somos luz, mas com essas lanternas que estão aqui, nós podemos ir lá e fazer uma claridade muito grande. Muito obrigada a todos vocês. Até amanhã.